Ô, Carla, o que o presidente Lula tem falado sobre essa medida provisória? Diego, a gente está quase em tempo real, tá tudo acontecendo aqui, né? Teve a coletiva do Haddad, essa do Lindbergh, e estava tendo um evento no Planalto. O Lula falou rapidinho com os jornalistas, a Letícia Casado tá lá. E o que que ele disse? Ele disse que não é o Lula que vai ganhar, né, com isso. E ele fala que é uma pobreza de espírito votar contra a MP. Então, assim, pegando o gancho do que a Dani falou e que a gente está mostrando aqui também, é isso. É 2026 que está nesse tabuleiro. É uma medida importante que o governo contava, né? Vinha contando, porque era uma medida provisória que estava em vigor, para ter um reforço de caixa, conseguir conciliar o seu discurso de responsabilidade fiscal. Agora, para usar aquela sempre palavra da moda que a gente já usa há muito tempo falando de política no Brasil, a questão das narrativas, né? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele tem uma dificuldade extra que pregam nele a questão do taxade, né, de taxas, que é o que a oposição vai fazer hoje, falando, olha, o governo está querendo, na verdade, aumentar imposto. Que o governo diz, não, a gente está querendo fazer justiça tributária, taxar o andar de cima para proteger e beneficiar os mais pobres. É esse o discurso, e o presidente Lula entrou, e eu estava conversando com o auxiliar do presidente Lula, falando assim, o Lula não vai abandonar essa discussão, ele vai continuar, mesmo que ele sofra essa derrota hoje, a gente vai continuar com esse discurso, porque também é um discurso de palanque. E como o Saca colocou, se a derrota acontecer hoje, amanhã o ministro Sidônio Palmeira das Comunicações vai sentar e vai articular, porque o Sidônio, ele chegou no governo com a missão de melhorar, evidentemente, a comunicação do governo, mas de trazer o governo com essa imagem para 2026 também, porque ele foi o bem-sucedido na comunicação da eleição do presidente Lula. Então, agora o que está em jogo é a figura do presidente Lula, como é que ele vai se inserir? Ele chamou ali hoje alguns líderes para conversar, disse, deu o aval, digamos assim, e de todo mundo saiu dessa reunião com o mesmo discurso de união, de que agora a gente vai juntos, mesmo que seja para a derrota, a gente vai perder, mas a gente vai perder dizendo que a gente está fazendo essa tentativa de justiça social e relembrando que o Congresso estaria atuando contra os mais pobres. Vai ser esse discurso claramente teve o aval do presidente Lula, que falou rapidamente com jornalistas dizendo que era pobreza de espírito, que é pobreza de espírito dos parlamentares, caso eles realmente deixem essa medida caducar. E aí, Diego, é isso, a gente vai ter que acompanhar. Eu acho que ainda continuo dizendo que a noite vai ser longa, vai ter muito discurso em plenário, né? Vai ter muito corte em rede social. Tem vídeos aí circulando já de comunidades ligadas simpáticas ao governo, tentando fazer esse discurso de pobres contra ricos de novo. Isso pode inflamar a relação com o Congresso, mas o que o governo está fazendo agora vendo essa derrota chegando perto, a gente vai perder com a cabeça erguida e com esses argumentos. É isso. Então, o governo vai, possivelmente, para essa derrota, mas vai tentar ganhar a opinião pública no seu discurso. A gente vai ter que ver como é que vai andar e como é que vão se posicionar as casas hoje. Lembrando, de novo, que o governo está usando todas as fichas que tem, inclusive exonerando seus ministros para ter, contando. Vai ser, estava uma fonte que respondeu, é voto a voto. Vai ser voto a voto, provavelmente hoje. E é isso que quer o governo. Vamos ver como é que vai ser e que horas vai ser isso, que eu acho que vai ser tarde, Diego. Ô Dani, Sakamoto, saíram os dados da Quest hoje que mostraram que o governo aumentou a aprovação. Isso traz mais força para o presidente Lula se posicionar, Dani, se colocar também, porque a gente vinha vendo um governo muito acuado, né? Que com questões do Congresso não estava conseguindo marcar a posição, preferia, né, ali o diálogo e não ia para o embate. E agora, até porque falta exatamente um ano, cada vez menos tempo, lógico, para a eleição, chegou o momento do embate por conta dessa situação atual do governo, de aprovação popular e também a proximidade com a eleição, Dani? É uma situação paradoxal, né? Porque obviamente, a pesquisa fortalece o discurso do Lula para fora, né? Para que ele volte a falar com os eleitores de centro, os eleitores que vão definir aí para onde vai o Brasil a partir de 2027, né? Os eleitores que não estão engajados em nenhum dos polos que hoje, né, travam esse embate no Brasil, não estão engajados nem no polo, digamos, bolsonarismo mais direita e nem no polo Lula mais PT. Esses eleitores de centro
sim, houve uma melhora significativa, ou uma melhora diagnosticável, clara, entre os eleitores não polarizados e com as mulheres, foi o que mostrou a pesquisa Quest, que foram as mulheres, na prática, quem deram a vitória para Lula em 2022. Mas agora, Sarza, o que a gente está vendo porque eu falei que era uma situação paradoxal, porque ao mesmo tempo que empodera Lula para falar para fora, para falar com o eleitor, recrudesce a disputa política dentro do Congresso. Por quê? Porque este bloco que a gente trouxe aí de partidos, PL, republicanos, União Brasil e progressistas, esses são os partidos que marcharão junto a Tarcísio. E aí o que eles estão fazendo agora? Bom, se vai ajudar, auxiliar aí o governo ou ampliar a percepção de que o governo vai entregar as contas no azul, que seja, a gente vai puxar o freio. Então não vamos. Então, por um lado, fortalece o diálogo com a sociedade. Por outro, recrudesce, endurece o jogo dentro do Congresso Nacional, que tem maioria. A maioria do Congresso não é lulista e nem da base do governo. A maioria do Congresso é direita, é conservadora e tem uma parte substancial ali ainda bolsonarista. Então, o jogo no terreno da política tende a ficar mais duro. Eles quiseram encerrar uma semana de boas notícias para o presidente da República. É basicamente isso que está fazendo o Centrão e a direita nessa votação de hoje. É exatamente isso, Sakamoto. Muito se fala sobre quem vai levar melhor, mas ninguém para pensar se o projeto vai beneficiar a quem, na verdade. Fica uma discussão de quem vai levar os créditos pelo projeto. Me parece que fica uma discussão muito no campo eleitoral e falta um ano, por mais de faltar menos tempo, falta um ano ainda para a eleição, né? Falta bastante. O complicado também no final do dia é que isso nos lembra uma coisa grave, de que a gente não tem muito projeto de país, né? Isso é uma coisa bem complicada e bem grave. Se a gente tivesse um projeto de país, né? Mas a reforma tributária não foi um projeto de país? Foi, a ser implementado no longo prazo. No curto prazo, a gente deveria ter há muito tempo resolvida a questão, atuado para aprovar mais projetos para resolver essa coisa de que pobre paga menos imposto do que rico. Eu bato com bastante tranquilidade nisso aqui, porque todo mundo está me acompanhando aqui desde sempre no UOL, sabe que eu futuco esse tema há muito tempo como uma das questões mais estruturais para a nossa existência como país. Qualquer projeto que cobre mais, criar imposto, qualquer coisa, aumentar a alíquota, do andar de cima, quando eu digo andar de cima, novamente, não é você, meu amigo, que está parcelando o carro, é o pessoal que não precisa nem pensar em abrir a porta do carro, sabe? Esse pessoal precisa ser taxado. Ai, vai taxar? E na boa, velho, você jura que você vai ser guerreiro do capital alheio? Você vai defender bilionários? Você é daquele tipo que sai a lista da Forbes, você tem um orgasmo quando vê a lista de 10 brasileiros que tem alguns bilhões? Você goza com a riqueza de outra pessoa? Se for, é uma questão psicanalítica, não é social nem política. Politicamente falando e socialmente falando, a gente precisa ter um país em que capital e trabalho caminhem juntos para o desenvolvimento comum. Para isso, as pessoas têm que contribuir da mesma maneira quando o barco começa a fazer água. Infelizmente, no Brasil, quando o barco começa a fazer água, qualquer crise econômica, aumenta-se o som do estalo do chicote sobre a classe trabalhadora, enquanto o outro lado não. Enquanto o outro lado está protegido com subsídios de 800 bilhões de reais e tudo isso mais. Então é o seguinte, é pouco, mas qualquer ação como essa questão de aprovação em cima de bets, em cima de bilionários, em cima de... tudo isso ajuda. Sabe, de você isentar quem ganha 5 mil e cobrar mais de quem ganha acima de 600 mil reais por ano, também ajuda, né? Então, em primeiro lugar, só para terminar, isso, Diego, era uma questão civilizacional, uma questão para fortalecer a própria existência do país, né? Sabe, como de suas instituições. Só que isso ninguém pensa nisso. Pensa só no ano que vem, de quem vai ganhar, de quem vai perder. Até porque, vamos ser sinceros, uma parte significativa das lideranças da direita, elas concordam em não taxar, porque fazem parte desse grupo social e desse grupo econômico. A verdade é essa. A gente esquece, mas boa parte do pessoal no Congresso ganha muito dinheiro e não quer ser taxado. Tem suas empresas, tem seus negócios e tudo isso mais. E não quer contribuir. Fora o lobby, né? Fora o lobby. Agora,
O fato é que, no ano que vem, agora também o governo, também a gente tem que lembrar, também o governo foi avisado de que não seria fácil o caminho no ano que vem. O governo Lula sabia que, ao contrário do que tinha o governo Bolsonaro, que foi aprovado até PEC para possibilitar gasto maluco no último ano de governo, o governo Lula não teria essa boiada. Por quê? Porque ele sabe que não tem essa maioria, ele sabe que não tem esses partidos junto, ele sabe que não tem essa situação. Ele sempre soube. Então é o seguinte, eu acho que o governo, no final, ele vai ter que apelar para a questão política, vai ter que dar o seu jeitinho, vai ter que encontrar formas de cavar dinheiro para poder pagar os projetos que está pensando em mostrar como vitrine no ano que vem, e vai ter que, principalmente, dar força, Diego, para a questão da isenção dos R$5.000, que é a vitrine principal. Né? Agora, que também ninguém no governo diga, nossa, a gente não imaginou que isso acontecesse, nossa, eles estão quebrando acordo. Alguém achava realmente que na hora H o pessoal ia entregar isso para o governo? Não ia. 2026, como falou Dani, como falou Carla, 2026 já começou e faz tempo. Um intervalo. Na volta, falaremos que o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se encontram para discutir outro projeto. O da dosimetria, de redução de penas para condenados pelo crime de golpe de Estado, pelo 8 de janeiro também. Daqui a pouco, mais informações. Até já. Na internet seguimos. Carla, e você? Como é que vê toda essa questão política, né, desse embate político e a dificuldade que o governo vai ter daqui para frente caso mantenha a posição de ir para o embate mesmo, né, para essa luta e para o corte de emendas também, que sempre é um assunto delicado, né? Quando cortam emendas, o Congresso, a Câmara em especial, mas o Congresso como um todo, tende a chiar bastante. Então, Diego, o que acontece? É o que a Dani colocou. Tem um ponto que o presidente Lula pode, digamos, puxar para si, né? Que é esse discurso da justiça tributária, dos pobres e tudo mais, mas isso pode afetar a relação com o Congresso e isso pode vir a ter outras consequências. E aí a gente tem que ver como é que vai ficar, em que medidas, que soluções o ministro Fernando Haddad vai conseguir apresentar, porque vai ter que recompor isso. Não adianta, a gente está em outubro, há um ano das eleições, mas o governo, até por conta do calendário eleitoral, tem uma limitação de pautas, né? A gente sabe que se agora, nessa fase, está tendo dificuldade de aprovar matérias que podem beneficiar, digamos assim, o governo, imagina no ano que vem que você ainda tem uma limitação de matérias que você não pode nem tratar. E aí, quando o governo diz, olha, se isso acontecer, não tem jeito, eu vou contingenciar nas emendas, sabe que vai ter chiadeira e sabe que vai ter que sentar na mesa para negociar. O presidente Lula, ele é hábil nessa negociação, mas há esses interesses políticos todos. E quando a gente vê o governo, digamos, evidenciando uma atuação do governador Tarcísio, que é hoje, no Palácio do Planalto, considerado o adversário mais forte, digamos assim, né, o potencial adversário do presidente Lula no que vem, isso mostra também que toda a estratégia vai partir daí, né? A reação e a resposta do governo vai levar isso em consideração, vai levar esse xadrez eleitoral em consideração para, eventualmente, tentar contrapor as ações do governador Tarcísio. Então, ou seja, são muitas variáveis que levam em conta, principalmente, a questão eleitoral. Mas, evidentemente, que tem a questão fiscal, que é muito importante e que impacta na eleição, obviamente, né? A gente tem o que a gente gosta de falar, a Faria Lima, o mercado financeiro, que tem uma resistência natural com o PT, com o ministro Fernando Haddad, que inclusive no começo do governo abriu muito as portas e baixou muito a resistência da chamada Faria Lima, mas que agora, se a gente conversa com operadores do mercado, o Tarcísio tem aí há algum tempo conquistado a simpatia, inclusive o Ratinho Júnior, quando ganha esse protagonismo também como presidenciável, está fazendo esse caminho. Então, há uma série de estratégias que esses presidenciáveis vão usar, né? Boa. Desculpa, eu passei do intervalo. Ainda não, estamos voltando agora, deu tempo. De volta para toda a nossa audiência, retomando aqui que o governo admitiu a derrota, né, nessa medida provisória de compensação do IOF, dos impostos, né, sobre bets, bancos, bilionários, e está investindo contra o Congresso agora com um discurso exatamente social, né, porque se cortam a arrecadação, cortam também programas sociais. Não sei, algum de vocês quer arrematar aqui esse assunto ou a gente segue com as demais pautas, meus amigos e minhas amigas? Meu amigo, minhas amigas. E aí? Posso pedir? Posso seguir? Eu estou bem.
Tá bem? Tá bem, Dani? Tá bem, né? Tá bem, Carla? Todo mundo tá bem? Então, eu tô bem também. Então, vamos em frente com a apuração da Daniela Lima sobre o encontro do presidente da Câmara, Hugo Motta, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O tema em discussão, o projeto da dosimetria, redução de penas. Dani, eles estão afinados, será? Ou o discurso segue meio capenga entre os dois, né? Eles andaram fora de sintonia, o Motta e o Alcolumbre. Sim. Bom, essa conversa ontem, o que aconteceu? Primeiro, quem foi ao Alcolumbre foi o presidente do Senado, né? Foi o relator, o deputado Paulinho da Força. Ele teve uma conversa com o presidente do Senado, apresentando as dificuldades, dizendo que era o caso de reatar, de sentar, de conversar. E aí ele vai até a casa de Hugo Motta, Paulinho da Força, se reúne com o grupo de deputados que está ajudando a costurar o chamado PL da dosimetria, que vai discutir a redução das penas de quem participou e foi condenado na trama que levou à tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. Quando eles ajustam o texto, o Alcolumbre é chamado e vai até a casa de Hugo Motta. Isso aconteceu ontem à noite. O Davi Alcolumbre fala sobre o que aconteceu, a derrubada da PEC da blindagem, diz que aquilo deixasse no passado, mas que olharia o projeto. Olhou o projeto, o PL da dosimetria, e falou: eu não gosto, precisa de ajustes, mas eu nem consigo fazer ajuste se eu não ouvir os colegas do Senado. Eu preciso ouvir os colegas do Senado. Vou levar esse texto, e ele pega o texto, vou levar o texto, vou discutir com o Senado, e aí Paulinho da Força diz: olha, a forma que colocamos aqui aparentemente está palatável para o Supremo Tribunal Federal, que é quem está fazendo os julgamentos, né? No plenário, centenas foram julgados e agora na primeira turma estão ocorrendo outros julgamentos, inclusive do núcleo político da chamada trama golpista, né? Como entendeu a maioria da primeira turma. O Paulinho diz: isso aqui está palatável para o Supremo. Se você vai mexer, então depois precisamos arrumar ali de novo. O Davi Alcolumbre diz que sim. Aí eu fui até os aliados do Davi Alcolumbre no Senado. Olha, o Davi pegou o texto da dosimetria, disse que ia dar uma olhada e que ia conversar. Olha, Daniela, acho estranho. Aqui o MDB não quer, o bolsonarismo também não quer, o PT não quer. Quem quer esse texto? Bom, a ver o que vai acontecer. A expectativa do Paulinho da Força é ter uma resposta até o final de semana. E aí, Diego, se tudo ficar acertado com o Senado, pode ser que a gente volte a falar na semana que vem, mais especificamente na terça-feira, de votação de projeto de lei que diminui a pena dos condenados na trama golpista. A versão que está hoje é uma versão mais enxuta e menos benevolente a um personagem importante, alvo também desse projeto, Jair Messias Bolsonaro. Voltou-se àquela fórmula, publiquei lá atrás isso, em que ele teria uma redução de cerca de 6 anos nas penas que lhe foram atribuídas pelo Supremo Tribunal Federal. É isso, Dani. Obrigado. Vamos com imagens da Câmara, porque foi aberta a sessão pelo presidente Hugo Motta para discutir a medida provisória que trata sobre impostos. Quem está falando agora é o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. Ele é o relator da medida na Câmara. A gente está vendo ali o discurso que o governo, na verdade, já admitiu derrota. A gente viu o posicionamento do Lindbergh Farias agora há pouco, viu? A Carla contou o posicionamento do presidente Lula também, mas as discussões começaram e a votação efetivamente vai começar ainda hoje à noite, não sabemos que horas. Só para dizer para vocês que estamos de olho nessa sessão, por enquanto os discursos, né? E a gente vai atualizar ao longo aqui da programação do canal UOL e também no nosso site ao longo da noite.